Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Pode-se dizer que junho é o mês do ambiente e já que as políticas, a produção e todo o tipo de consumo têm impacto positivo ou negativo no nosso ambiente, a defesa do consumidor tem tudo a ver com a defesa do ambiente. O programa de hoje está rico em informações para o consumo sustentável. Então, continue na nossa companhia, seja um consumidor consciente e responsável. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO entrega carta aberta ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Agricultura e do Ambiente para tornar o consumo sustentável uma escolha fácil e económica para os consumidores cabo-verdianos. Dia Mundial do Ambiente. A ADECO participa de atividades da campanha Combate à Poluição Plástica, coordenada pelo Ministério da Agricultura e Ambiente. Em informação jurídica, comportamento desviante dos menores e quais as consequências. 15 anos do livro de reclamações. O presidente da ADECO comenta a situação atual e a necessidade da sua digitalização. A ADECO e 3 ONGs ambientais entregaram na segunda-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, uma carta aberta ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Agricultura e do Ambiente, intitulada Tornar o consumo sustentável uma escolha fácil e económica para os consumidores cabo-verdianos, no âmbito do projeto Consumidor Sustentável Catausá Bolsa de Plástico. Saiba o que se solicitou nesta carta com a gestora do projeto. E o projeto Consumidor Sustentável Catausá Bolsa de Plástico, financiado pela Embaixada de França em Cabo Verde, concluiu mais uma das suas ações e foi no dia mais conhecido no âmbito da ação ambiental, 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, celebrado este ano sobre o tema Soluções para a Poluição Plástica, que a ADECO entregou ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Agricultura e do Ambiente uma carta aberta, solicitando ao Governo para tornar o consumo sustentável uma escolha fácil e económica para os consumidores cabo-verdianos. A carta, assinada por outras 3 ONGs ambientais, como a Associação Ecológica do Lixo ao Luxo, a Biosfera 1 e a Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento ADAT, aproveitaram a data para solicitar ao Governo para criar políticas, diretrizes para que as opções insustentáveis não sejam escolhas mais viáveis, disponibilizando alternativas sustentáveis, acessíveis e económicas e garantindo que os consumidores tenham as informações que precisam para fazerem escolhas informadas. As organizações consideram que os consumidores têm de agir para combater a poluição plástica, mas eles não podem fazer isso sozinhos. É necessário que o Governo, bem como o setor privado, contribuam e assumam a responsabilidade para a redução da poluição plástica. Na carta, as entidades apresentam soluções diversas ao Governo, como, por exemplo, melhorar os meios de controle e fiscalização, punindo os eventuais prevaricadores, criar infraestruturas necessárias para a reciclagem, massificar o uso de produtos reutilizáveis, promover ações de sensibilização junto dos operadores para que privilegiem o uso de produtos reutilizáveis em detrimento dos descartáveis, implementar a educação ambiental no currículo escolar e campanhas de comunicação e sensibilização que promovam a consciência cívica da população. As organizações também instam aos consumidores uma atitude mais consciente, reduzindo o uso de itens de plástico descartável, escolhendo opções mais sustentáveis, incentivando as empresas a terem responsabilidade socioambiental e ainda apelam à sociedade, de modo geral, a contribuir para levar este debate na mídia tradicional e até por meio de manifestação via redes sociais para que o consumo sustentável seja uma alternativa fácil e económica para os consumidores, visando proteger o meio ambiente de resíduos plásticos. Ainda no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, este ano celebrado sob o lema Soluções para a Poluição Plástica, a ADECO participou da campanha Combate à Poluição Plástica, coordenada pelo Ministério da Agricultura e Ambiente. A associação juntou-se a várias organizações da sociedade civil que no dia 3 de junho estiveram ao redor das praias do Mindelo a sensibilizar a população contra a poluição plástica.
a equipa da ADEC visitou a zona de Lazareto e consciencializou os fornecedores sobre a nova legislação que entrará em vigor em outubro e que vai regular a comercialização, a importação, a distribuição e a produção de plástico de utilização única. Os moradores de Lazareto também foram sensibilizados sobre os impactos do consumo excessivo de produtos descartáveis para o meio ambiente e para o orçamento familiar e receberam bolsas reutilizáveis do projeto Consumidor Sustentável Catuz à Bolsa de Plástico, executado pela ADECO e financiado pela Embaixada de França em Cabo Verde. Não deveria ser assim, mas lamentavelmente existem menores que cometem crimes. Para esse caso, é necessário medidas para a educação e inserção digna e responsável dos menores na comunidade. Comportamento desviante dos menores e as consequências. É sobre o que informamos hoje em Informação Jurídica. O comportamento desviante é um comportamento negativo que se desvia das regras da boa e da sã convivência na vida em sociedade, que muitas vezes são caracterizados por uma violação de normas socialmente aceitas. E algumas das razões para o comportamento delinquente ou desviante dos adolescentes são supervisão insuficiente dos pais, conflitos familiares, abandono, maus tratos, desejo de fugir da casa dos pais e da escola, uso sem controle da internet e muitas das vezes o comportamento desviante dos adolescentes é determinado e agravado pela situação econômica do país. São essas e várias outras razões que vão promover a alcoolização, uso de drogas precoces na adolescência, comportamentos agressivos, dificuldade no processo de aprendizagem, briga, entre outros comportamentos. E nestas circunstâncias, o adolescente não consegue adaptar-se ao meio social. E, em consequência disso, começa a entrar para o mundo do crime, sendo as mais comuns a prática de roubos, furtos e prostituição. É muito importante frisar que se o adolescente infrator em conflito com a lei ainda não tiver completado os 16 anos de idade, ele responderá segundo as normas da Lei Tutelar Socioeducativa, Decreto Legislativo número 2/2006 de 27 de novembro, que estabelece medidas a serem implementadas a menores inimputáveis, ou seja, que ainda não completaram os 16 anos de idade. Esta lei tem como objetivo a educação do menor e a sua inserção de forma digna e responsável na vida em comunidade, e as medidas que esta lei visa aplicar aumentam na sua intensidade e duração conforme a gravidade dos atos praticados pelo menor, que vão desde a demonstração ou repreensão, reparação ao ofendido, realização de tarefas a favor da comunidade, imposição de regras de conduta, imposição de obrigações, até a medida mais gravosa, que é o regime de internamento em centros socioeducativos. Por exemplo, em Cabo Verde, temos o Centro Socioeducativo Orlando Pantera. No entanto, se o adolescente em conflito com a lei já tiver completado os 16 anos de idade, ele responderá a um processo criminal e, dependendo da situação, se ele for condenado, poderá ir para a prisão. Uma vez que grande parte das famílias cabo-verdianas são monoparentais, uma das formas de combater comportamentos desviantes é a responsabilidade parental efetiva, conforme o estabelecido na nossa legislação, por exemplo, na Constituição da República de Cabo Verde, no ECA, que é o Estatuto do Adolescente e da Criança, no Código Civil e noutras legislações, ou seja, os pais devem estar cientes das suas obrigações para com os seus filhos, como, por exemplo, educar os filhos, prestar alimentos, garantir a saúde e segurança dos filhos e ter uma presença efetiva na vida dos seus filhos. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. O Decreto-Lei nº 19/2008, de 9 de junho, que institui o regime legal do livro de reclamações, completa 15 anos. A presidente do Conselho de Direção da ADECO, Eva Marques, comenta a situação atual deste instrumento fundamental para o exercício do direito de queixa dos consumidores e a necessidade da sua digitalização. O livro de reclamações foi aprovado através do Decreto-Lei nº 19/2008, de 9 de junho. Portanto, nós comemoramos 14 anos de existência do livro de reclamações em Cabo Verde. Infelizmente, nós não estamos a atravessar
o melhor momento relativamente à implementação do livro de reclamações, que deveria ser um importante instrumento para os consumidores, para o empoderamento dos consumidores. Toda vez que entrarmos num estabelecimento de serviço ou de venda de produtos e os nossos direitos forem infringidos de alguma forma, o livro de reclamações deverá servir como o nosso poder para reclamar, para fazer queixa e com certeza também para retificar a postura ou o comportamento violador dos direitos do consumidor. Efetivamente, não está a ser implementado o livro de reclamações, não é supervisionado, muitos estabelecimentos não têm o livro de reclamações disponíveis, nós duvidamos que os estabelecimentos estejam a cumprir com os procedimentos que deverá ser enviar as queixas para as entidades reguladoras que rapidamente deverão contactar o consumidor, saber do seu agravo e tentar resolver. Não está a ser implementado e, mais do que isso, a ADECO gostaria que os consumidores cabo-verdianos tivessem acesso ao formato digital para rapidamente no seu telemóvel fazer a queixa, notificar, ser informado dos procedimentos que estão a ocorrer consequentes da sua queixa e ter um agravo, um alívio rápido à infração dos seus direitos. A ADECO está a trabalhar por forma que nós consigamos uma alteração da legislação que não só faça a legislação ser mais eficaz, para que rapidamente as queixas dos consumidores cheguem às agências reguladoras, a quem de direito, que possa investigar e aplicar os remédios, as sanções e efetivamente dar alívio ao consumidor. Não só queremos medidas mais eficazes, também queremos o formato digital para todos os consumidores. E estamos a trabalhar em parceria com o Ministério do Conselho de Ministros, que tem o pelouro por forma a que rapidamente o consumidor seja devidamente empoderado com a utilização do livro de reclamações. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Enquanto lutamos para a criação do formato digital do livro de reclamações, para maior acessibilidade, rapidez e sustentabilidade do processo de reclamação, você já sabe que também pode apoiar a causa da defesa do consumidor. Basta associar-se e pagar uma cota de apenas 100 escudo mensal. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos nossos contatos em rodapé. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, celebrando os 25 anos em defesa do consumidor.